Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Senhor, purificai meu coração de lábios que anuncie dignamente a vossa santa palavra. Evangelho de hoje, desse sábado, dia 18/1/2025. Está em Marcos 2, de 13 a 17. Jesus saiu de novo para a beira do mar lá. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coleteria de impostos, e disse para ele: "Siga-me." Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguia. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe juntos com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar justo, e sim pecadores. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versos de 13 a 17. Nós acabamos de ouvir o próprio Jesus sendo questionado pelos fariseus, pelos pecadores, cobradores de impostos, porque simplesmente ele se juntava com essas pessoas e almoçava na casa desse povo. Jesus era convidado para almoçar, para passar dias na casa das pessoas. E aqueles que se sentiam puros achavam que estava errado. Era a religião do judaísmo no tempo de Jesus. Eles tinham essas ideias e achavam que uma pessoa que estava com Deus não podia se ajuntar com as pessoas que não estavam afastadas de Deus. Era uma cultura, um contexto muito complicado, muito difícil de entender. Aí Jesus diz: eu não vim para os pecadores, para aqueles que estão purificados, eu vim para os pecadores. Quando você está doente, você procura um médico. Então, Jesus é o médico da alma, é o médico daqueles que estão afastados de Deus. Quem está doente não vai atrás de outra coisa a não ser um médico, né? Também pode ir atrás de Jesus que ele cura. Mas quando você fica doente, você pensa logo em ir atrás de um médico para passar um remédio para sarar a doença. E Jesus é esse médico, tanto da alma como do corpo, que ele curou várias pessoas de cegueira, tanto física como espiritual, e outros tipos de doença também. Então, Jesus critica aqui os cobradores de impostos. Por quê? Cobradores de impostos no tempo de Jesus, e hoje também, não é diferente. A corrupção era grande.
principalmente nas costas dos pobres, né? Então, Jesus criticou por causa disso. Os pobres não podiam pagar imposto, a carga era pesada. O imperador César cobrava mesmo para valer, para eles se beneficiar, né? Enquanto os pobres sofriam para pagar imposto sem poder pagar. E Jesus criticava isso, né? Como criticava hoje também, se tivesse no nosso meio. E eles não dispensavam não, era duro na queda. Tinha que pagar, ou pagava, ou então perdia qualquer coisa que tivesse ali, levavam uma coisa, objeto de valor, tinha que pagar. Não tinha perdão não. Meus irmãos, hoje também o sistema não dá mole, né? Você vê que o sistema hoje não perdoa um centavo seu também, meu. O Brasil é um país que a carga tributária é a maior do mundo. É um absurdo. E agora a gente vê que está pior do que antes. Está difícil para um pobre viver. Por isso que Jesus não era muito fã de cobrador de imposto por causa disso. Eles não tinham e não têm piedade dos pobres que trabalham para viver no sofrimento e ainda ter que pagar tanto imposto, tanta coisa, que a gente só vê esse blá 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 aí de cobrar isso, cobrar aquilo do povo trabalhador e benefício não vem. Só dívida, só carga pesada para o pobre pagar. Então é por isso que Jesus ele não era a favor dessa coisa, né? Ele era a favor que pague imposto justo, um imposto justo. Claro que todo mundo tem que pagar imposto, desde quando seja dentro da justiça, né? Não prejudique aquele que trabalha, que paga imposto. É por isso que Jesus disse que os corruptos não entrarão no reino dos céus. Então, meus irmãos, precisamos observar bem, se policiar bastante, principalmente as pessoas que trabalham no físico, nessa coisa de cobrar imposto, no sistema aí, para não se corromper. Ter cuidado, porque os corruptos não entram no reino de Deus. O reino de Deus só vai entrar alma limpa, tiver feito a sua parte aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, ter vivido aqui nesse mundo de acordo com a vontade de Deus, com a santa doutrina da igreja, que a palavra de Deus é bem clara. Os corruptos não entram. Se não entra, não entra. Está escrito. Então a gente precisa, como católico, como cristão, ter um pouco de cuidado nesse mundo, porque esse mundo é enganador. E a gente vê que as pessoas são muito materialistas hoje em dia. Só pensa na vaidade, só pensa em ter, em poder. E aí esquece que existe o lado espiritual para ser zelado. A alma. As pessoas se preocupam muito com o corpo e esquecem a alma. E aí um dia vai se encontrar diante de Deus. Deus vai cobrar tudo isso de nós. Por que é que você não agiu assim, do jeito que eu mandei? E aí? Não tem conversa mais. Se ele deixou uma lei para a gente seguir, precisamos ter cuidado e seguir essa lei. Porque é através dessa doutrina que nós vamos salvar nossas almas. Os corruptos, ladrões, assassinos, não entrarão no reino de Deus. Os
prostitutos, fornicadores, não vão entrar no reino de Deus. Precisamos ter cuidado, meus queridos irmãos e irmãs, porque é através da nossa fidelidade a Deus que nós vamos nos salvar. Que o Espírito Santo nos ilumine para que nós, a partir de hoje, aqueles que não estão vivendo na honestidade, na fidelidade à doutrina da igreja, passe a viver através da iluminação do Espírito. Que Deus nos abençoe e dê um fim de semana feliz e meditando nessa palavra, nesse Evangelho do dia de hoje. Fazer valer essa palavra, esse Evangelho que Jesus deixou para a gente viver de acordo com a vontade dEle. Que o Espírito Santo nos dê força, sabedoria, inteligência, abra nossas mentes para nós compreendermos essa palavra, que não é nossa, é de Deus, mas que Deus deixou para nos iluminar, para nos fazer melhores nesta vida e também na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado nossa Mãe Maria Santíssima.